Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar a estudar agora sobre a evolução. Então, começando com as teorias evolucionistas. A nossa primeira teoria, é o lamarckismo. A gente vai estudar hoje, a nossa aula de hoje, o tema é o lamarckismo. Então, gente, nessas teorias evolucionistas, antigamente, lá por volta do século XVIII, era bem defendida a ideia do fixismo. Então, o que era o fixismo? Nessa ideia, os indivíduos eles eram criados e não sofriam modificações através do tempo, apresentando as mesmas características desde a criação até os dias atuais, tá? Como está representada aqui na imagem, Do jeito que era nascido até os dias atuais, o indivíduo era da mesma forma. Então, entretanto, com o conhecimento dos fósseis, desenvolvimento da anatomia, da embriologia, as teorias evolucionistas, elas começaram a defender que os organismos, eles sofriam mudanças ao longo do tempo, tá? Então, surgiu aí o evolucionismo. Então, inicialmente existia o fixismo e o criacionismo também, que é a ideia, do indivíduo surgia também da criação do ser divino, tá? A gente não vai debater essa questão aqui de religião, de nada, tá, gente? Isso aqui só a nossa aula sobre evolução, deixando já bem claro, a gente só quer debater sobre as teorias evolucionistas. Não tem nada a ver com nossas crenças particulares, tá? Religiosas, tá? Então, deixando de lado essa parte, vamos tratar das principais teorias evolucionistas. Então, a primeira teoria que a gente vai estudar é o lamarckismo. A teoria da evolução, ela vai descrever o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o nosso planeta. Então, assim, as espécies atuais, elas descendem de outras que já sofreram modificações, tá? No passado, ao longo do tempo. E transmitiram as novas características de seus descendentes. Aqui na imagem eu tenho a comparação do fixismo e o evolucionismo, certo? Do fixismo, como era até os dias atuais, e no evolucionismo os seres vivos vão se modificando ao longo do tempo. Então, primeira teoria, que é o lamarckismo, que a gente vai tratar na nossa aula. Então, o lamarckismo vem de Lamarck, que foi o naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck. Também ele tem o título de Sir Lamarck. Ele foi importantíssimo para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tá? No seu tempo, tendo publicado o seu livro Filosofias Zoológicas, certo? Com suas conclusões em 1809. Então, o conjunto das teorias de Lamarck, a gente chama de lamarckismo. Então, Lamarck, ele pertenceu ao exército, tá? Francês, e se interessou por história natural. Aí, a partir daí, ele criou interesse pela história natural, chamou atenção por seus estudos, certo? E foi trabalhar lá no Museu de História Natural em Paris. Nesse museu, depois, com seu trabalho, ele publicou sua primeira obra com vários volumes sobre a flora, tá? Aí depois ele foi trabalhar nesse museu na parte de invertebrados, e foi quando ele começou a desenvolver seu trabalho sobre fisiologia zoológica e publicou aí suas conclusões em 1809, certo? Ele nasceu em 1º de agosto de 744, na França, e faleceu em 1829, sem o reconhecimento de suas ideias, certo? Ele era muito cristão, e se referia a Deus como o sublime autor da natureza, tá? Ele também acreditava na geração espontânea. E não vem ao caso aqui com relação às teorias dele, tá? Graças à genética, hoje em dia, a gente sabe que algumas premissas das teorias de Lamarck, elas não cabem no dia de hoje.
Mas na época dele, de Lamarck, essas ideias dele foram importantíssimas para o desenvolvimento do evolucionismo. Bom, Lamarck baseou sua teoria em duas principais, tá? Leis principais, que foi a lei do uso e desuso e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Esse livro que ele publicou, certo? Essas ideias que ele publicou, foi mais ou menos 50 anos antes ainda da publicação do livro da origem das espécies de Charles Darwin. Então ele estava bem mais à frente, certo? Bom, vamos falar agora da lei do uso e desuso, que é uma das leis que Lamarck se baseou para criar sua teoria. Então, na lei do uso e desuso, é o resultado da observação de Lamarck de certos órgãos que vão poder se desenvolver mais se forem mais usados. Era o que ele achava, certo? Então, ao mesmo tempo, outros ficam atrofiados se não forem muito usados. Então, segundo Lamarck, se a gente usar bastante um determinado órgão, ele ia se desenvolver, senão ia atrofiar. A gente compara aí o exemplo que mais se vê em livros didáticos, é o exemplo do pescoço da girafa, tá? Que diz o seguinte: a necessidade da girafa de poder alcançar alturas, né, as folhagens para poder se alimentar, ela ia esticando, aí e usava assim o pescoço para até que ele foi se desenvolvendo, certo? A musculatura desse pescoço foi desenvolvendo e assim houve o aumento. Outra coisa que a gente pode relacionar aí é o exemplo das serpentes. Ele dizia que ao caso das serpentes se rastejar, por conta disso não usava as perninhas, teoricamente, que aí algumas espécies de serpente acabaram perdendo as perninhas, né, as patinhas, e por isso que elas só ficaram rastejando, por conta do desuso. Então, se a gente fosse levar isso para o nosso dia a dia, né, se a gente tivesse algum órgão que a gente usa mais, tipo as pessoas que são destras, usam mais a mão direita do que a esquerda. Então, um tempo a mão direita, a musculatura dela se desenvolve mais do que a esquerda, certo? Então, algum órgão ia acabar se atrofiando. Algum ia se desenvolvendo mais e o outro se desenvolvendo, que tivesse menos uso, e iria se atrofiar. Então, um exemplo marcante aí é esse exemplo da girafa, tá? Do alongamento da musculatura do pescoço, certo? Outro princípio, né? A lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela complementa a do uso e desuso, que acredita que essas características, né, que foram adquiridas por conta do uso, tal, do desenvolvimento, elas vão ser transmitidas de geração em geração, tornando assim as espécies mais adaptadas ao ambiente. Então, como levando para o caso da girafa, que aumentava o pescoço com a necessidade de buscar cada vez mais as folhas que estavam na altura das árvores, aí esse pescoço se alongava. Aí a próxima girafa, ela já ia nascer com o pescoço alongado. Se a gente for levar para os nossos dias atuais, imagina um indivíduo, eu sei que a atividade física vai melhorar minha musculatura, minha estrutura física, né, minha estrutura corporal. Então eu pratico bastante exercício. Aí quando eu tiver um filho, esse filho já vai nascer com a musculatura melhor, já com capacidade, com a estrutura física melhor do que a minha, porque ele já adquiriu o que eu desenvolvi, né, com minhas atividades físicas. Então já passaria para ele. Outra coisa, digamos que eu pintasse meu cabelo, tá? Eu vou modificar a cor do meu cabelo, aí meu filho já nasceria com a cor do cabelo que eu modifiquei. Hoje, com o conhecimento, né, da genética, a gente sabe que essa teoria aí não cabe bem, né, com relação a essa parte aí de Lamarck, ela não tem relação dessas características transmitidas, porque a gente sabe que isso são fenótipos, e esses fenótipos se alteram com o ambiente, mas não são modificados, tá? Eles não são transmitidos, porque isso aí vai ser transmitido, né, pelos nossos genes. Essas características estão nos nossos genótipos, tá? Então, falou em Lamarck, gente, lembrem,
lei do uso e desuso, né, da atrofiação do órgão que não foi usado, não conseguiu se desenvolver, e a transmissão de caracteres adquiridos daqueles caracteres que foram mais adaptados ao ambiente. Isso aí é em relação a Lamarck. A gente pode pensar que é um pouco sem lógica hoje, mas isso aí foi a base da evolução, na teoria evolucionista, e foi importantíssimo para você entender a questão já da adaptação, da modificação do ambiente, da relação do ambiente, tá? Do indivíduo com o ambiente. Então, Lamarck, as teorias de Lamarck foram muito importantes. Importância aí, dando continuidade às importâncias a importância da ideia de Lamarck. Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas, já que naquela época, né, como falei, dominava essas ideias do fixismo, do criacionismo, que se não modificava o indivíduo, ele não se modificava ao longo do tempo, não existia adaptação, não existia, não tinha como se explicar indivíduos semelhantes, espécies que já não existiam mais. Então a teoria de Lamarck já veio dar uma luz para isso aí. Lamarck também acertou ao analisar a importância das espécies se adaptarem, né, ao meio em que vivem, e também ele acreditava nos fósseis como registro de evolução dos seres. Porém, né, como eu estava falando, as ideias falham a afirmar que característica adquirida durante a vida, ela vai ser transmitida aos descendentes. A gente sabe que essas características que a gente adquire, né, durante a vida são os nossos fenótipos, e eles são modificados de acordo com o ambiente, tem essa relação, mas as características que a gente transmite para os nossos descendentes estão relacionadas ao nosso genótipo, né, aos nossos genes. Tá? Então, gente, isso era o que eu tinha para falar de Lamarck, tá? A importância do lamarckismo. Eu espero que vocês tenham entendido aí o assunto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre aqui em contato comigo, tá bom? Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.